Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vocês estão aqui no meu canal Vencendo um Câncer com Cristo. O meu nome é Giovana e hoje eu vou continuar contando um pouco sobre a minha história. Mas antes de continuar contando sobre a minha história, eu quero ler com vocês sobre uma passagem bíblica que está no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Fala assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Essa passagem, o que está querendo dizer? Que nós justos, nós que somos servos de Deus, passaríamos por aflições no mundo. O próprio Jesus, antes de subir no céu, quando ele foi ressuscitado, ele falou que nós viveríamos e passaríamos por muitas aflições, mas ele nos livra. Ele nos livra não assim deixando que a gente passe de passar pela situação, mas ele nos livra estando presente conosco e nos ajudando, que é o que está acontecendo comigo neste momento, né? Eu prometi para vocês que no próximo vídeo ia continuar contando informações, né, sobre o tratamento, sobre a minha médica e tudo mais, né? Meus médicos, na verdade, né? Na verdade, é minha equipe toda que tá por detrás do meu tratamento, né? E bom, vocês estão vendo aqui, tô com meu cabelo cortado mais curtinho, porque eu fiz já 7 quimioterapias, depois da terceira começou a cair bastante. Só que eu, Giovana, tenho muito cabelo, por natureza, sempre tive muito cabelo. Só que com o passar das químios, o bulbo capilar fica muito dolorido, porque assim, a químio age no sangue e age também no couro cabeludo e nos pelos, porque são as células que se multiplicam mais rápido no nosso organismo. Então, é o sangue e os cabelos, né? Graças a Deus que nem as minhas sobrancelhas não caíram, mas os meus pelinhos já não nascem mais como nasciam antes. Mas tem algumas partes do meu corpo que ainda nascem pelos e que eu vejo para tirar com muito cuidado, porque eu nunca tirei com cera, né? Então eu faço com a Gillette. Enfim, então eu vou contar, né, um pouco sobre onde estou fazendo o tratamento, né? Estou fazendo o tratamento lá em São Paulo, como eu falei para vocês. Não quis vir aqui em Guarulhos. Até eu tive contato com uma amiga que o esposo passa por tratamento também de câncer metastático, né? E ele faz tratamento lá em São Paulo, no Hospital AC Camargo. Bom, eu comentei que eu encontrei o meu médico mastologista, o Dr. Gustavo, passei na consulta com ele, um ser humano sem igual. Meu pai e minha mãe foi junto, porque eles estavam muito preocupados, queria saber o que estava acontecendo, mas ele ainda não tinha o resultado da biópsia. Então ele viu para agilizar junto ao laboratório, que eu fiz a biópsia, ele tinha contatos lá dentro, isso eu passei na quarta, na quinta ele já tinha o resultado. Bom, o resultado do tumor é um carcinoma mamário invasivo. O que significa isso? Não existe só um tipo de câncer de mama. Existem alguns tipos de câncer de mama, né? Na verdade, eu acho que são 4, se não me engano. E desses câncer tem os sobrenomes, né? E daí ele pediu a imunohistoquímica para saber do que esses tumores são alimentados, né? Então, mediante o resultado que veio na quinta-feira, no final do dia, eu vi na internet, mandei para ele, falou que já tinha visto o resultado, só que ele estava em consulta. Quando foi quinta-noite, ele me ligou, explicou e falou assim: olha, Giovana, saiu o resultado, vou falar com você, né? Eu sei que no seu caso tá tendo que correr um pouco mais, né? Porque descobriu assim muito rápido, ele já tá um pouco mais avançado. Agora eu vou precisar que você faça alguns exames, eu vou te deixar uns pedidos na clínica amanhã, ver alguém para passar para poder pegar esses resultados, né? E daí eu vi com meu esposo, porque a clínica é próximo da sede da empresa onde ele trabalha, né?
E lá o doutor Gustavo deixou muitos exames, muitos assim, é de sangue todos que você imaginar, é tomografia, é cintilografia, é desintometria, é muitos exames. Acho que eu tinha uma papelada com pelo menos 15, 20 exames para fazer. E ele falou, faça para ontem, mais rápido possível. Então, assim que meu marido já pegou as papeladas, né, chegou à noite, os laboratórios e hospitais já não atendiam mais. Quando foi no sábado de manhã, eu já saí ligando para agilizar, né? Porque o que ele me explicou na consulta, sabe que estava com câncer na mama direita e mais na axila direita, né? Ele não tinha ainda falado, mas precisava de uma outra punção, né? Para ter a comprovação. Porque eles chamam a princípio de sentinela, né? Quando aparece os sentinelas, é assim, para vocês entenderem. Quando a gente está com algum processo inflamatório no nosso corpo ou íngua, esses sentinelas aparecem para falar: opa, alguma coisa está errada. E para ter certeza se esse sentinela também não virou câncer, só através da punção. Eu falei, ai, doutor, outra punção eu não vou aguentar, doutor, não vou, não vou. Daí ele falou, Giovana, não tem como, só que fica tranquila que essa é com a agulha mais fina, é a PAF. Mas eu falei, eu conheço essa agulha, eu fiz na minha tiroide, agora eu vou ter que fazer outra. Ai, doutor, não aguento mais, enfim. Não teve jeito, eu tive de ver também para fazer, né? E daí, no decorrer do processo dos exames, ele falou, Giovana, eu vou precisar que você passe no oncologista. E na clínica tinha duas doutoras Ana. Daí eu entrei lá na internet, até falei para ele, mas doutor, quais da doutora Ana? Ele falou, calma, eu já vou te falar qual que é e eu vou te dizer, ela é muito boa, você vai gostar muito dela. Ela é especialista no assunto. Falei, tá bom, e eu fui seguindo tudo que o doutor Gustavo me passou, né? Fui fazendo os exames, daí fiz os exames, comecei a fazer os exames, daí eu fui na consulta na oncologista, ela me atendeu numa quarta-feira. Eu cheguei lá, eu não tava com laudo de todos os exames, estava com alguns demoram alguns dias mais para sair, mas graças a Deus pelo convênio tudo sai muito rápido. Daí ela começou a ver o que eu tinha, né, já de biópsia, exame de sangue e tudo mais, né, mamografia, ultrassonografia, e já chamou o doutor Gustavo, que estava atendendo na sala do lado, né. Ela virou, olhou meus braços e falou, bom, doutor Gustavo, a gente vai precisar colocar um catéter, porque a Giovana não tem veia, ela não vai aguentar as quimioterapias, né. E daí eu comentei que eu estava terminando minha segunda faculdade, ia ter minha colação de grau no dia 6 de março e eu queria muito ir. Daí ele falou, então a gente vai fazer o seguinte, porque assim, eu faço parte da cirurgia, mas quem coloca o catéter é um amigo meu, tem que ser o cirurgião vascular, e ele é mastologista oncologista. Então ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você vai para sua colação de grau, aproveita, comemora, tira muita foto, que depois eu e a doutora Ana vamos querer ver, e a gente marca para fazer a cirurgia dia 11. Falei, então tá bom, né? Não vai ter jeito, então, né? Foi isso que aconteceu, né? Ele deixou já começou a correr com a secretária, né? Pegou meus dados da carteirinha e a gente começou a correr para dar tempo, né? Porque o convênio demora um pouco para liberar a cirurgia. Enfim, quando foram saindo os exames de tomografia, cintilografia e desintometria, como os médicos da clínica em que eu passo, eles têm contato direto com os médicos do laudo do hospital, a doutora viu uns pontos no meu corpo e me mandou uma mensagem sexta-feira logo cedo. Eu tava na cama, eu normalmente, primeira coisa que eu faço, né, eu dou uma olhada no celular para ver se tem algumas mensagens urgentes. Eu tava respondendo e a doutora Ana me mandou e falou, Giovana, seus exames apareceram alguns pontos, eu não sei o que é e a gente vai precisar fazer um PET scan. Eu falei, bom, pontos. Viram algumas coisas no meu corpo. Ai meu Deus, tô com câncer metástico, né? Na verdade falam metastático ou metástico, né? Não sei direito. E fiquei tentando me segurar, chorei,
Chorei, tava eu e minha filha, já falei com a minha mãe, daí minha família, não é possível, não é, só tá na mama, em nome de Jesus, não é. E eu falei assim, eu senti assim no meu coração, eu falei, bom, os médicos viram no laudo, a médica falou dos pontos, ela não quis me falar onde estava, né? Mas daí no decorrer do dia, a secretária dela me passou o pedido e eu já agendei no mesmo hospital que eu tava fazendo os demais exames, né? O PET scan. E daí nisso era na sexta, eu consegui o PET scan, acho que foi pra terça-feira ou quarta-feira, se eu não me engano, acho que foi quarta. Porque o PET scan você tem que começar um preparo um dia antes, bem rigoroso, de uma alimentação bem restrita, e depois no dia você não pode se alimentar com nada. Acho que eu pude tomar água só um pouquinho antes, e eu fiz no final da tarde, então eu fiquei morrendo de fome. Pensa como eu não fiquei, fora que você fica assustada, né? Porque eu cheguei lá, eu fui fazer no hospital, eu fui na área de oncologia, né? Daí você começa a ver, ainda não tinha começado a quimioterapia. Daí você vê as pessoas bem debilitadas, maioria mulheres. Eu não vi quase homens. Eu vi muitas mulheres de lencinho, né? Com uma aparência bem cansada, né? Porque a quimioterapia vai debilitando muito, né? E daí eu cheguei lá no setor, né? Você tira toda a roupa, eles funcionam a sua veia para colocar um líquido, né? Que é para poder ver a glicose, né? Na verdade, o que enxerga tumores no corpo é a glicose, que é tipo um açúcar, né? Então, por isso você tem que fazer uma alimentação bem restrita antes, sem nada de açúcar, para quando for essa glicose aparecer os lugares corretinhos, né? E eu fui, fiquei numa salinha por 1 hora. Eles colocam você numa sala com luzes tudo apagada, te cobrem com cobertas. Você não pode se mexer. Eu falei, moço, eu não posso ficar com o celular, eu não posso ver uma TV, não, Giovana. Você vai ter que ficar quieta. Eu, meu Deus do céu, e eu ficava lá só pedindo para Deus, Jesus. Eu sei que minha família não quer, mas eu tô sentindo que eu tô com esses pontos no corpo que a doutora falou. Não queria acreditar, mas parecia que Deus já tinha falado comigo, que eu tava, realmente tava, né? E eu fui fazer o PET scan, eu tenho muito medo dessas máquinas, né? Daí eu fiquei muito mal no que entrei, eu pensei que ia ficar preso o tempo todo lá dentro, né? Não sei quem já fez PET scan. PET scan, a máquina, ela lembra de ressonância e de tomografia. Ela não é tão fechada a circunferência como uma de ressonância. E ela é maior do que uma de tomografia, né? Mas graças a Deus, a biomédica que fez o exame, muito boazinha, a doutora lá também que fez o exame veio, conversou comigo. Eu chorei muito porque eu já estava muito cansada, eu estava com muitas dores já dos tumores. E você vai ficando desgastado, né? E não sabendo o que estava direito acontecendo comigo, né? Enfim. E daí eu fiz o PET scan. Quando eu já saí da sala, a doutora já tinha falado, né, na sexta, que já tinha pedido uma quimioterapia de emergência, né? Porque ela falou que o tipo de tumores que eu tô era muito agressivo, né? Como eu falei pra vocês, né? Que é carcinoma mamário invasivo. Quando ele é invasivo, é que ele vai para outras áreas do corpo, porque tem o carcinoma mamário in situ. O que é in situ? Ele fica naquela região, ele não vai para outras, tá? Então é mais fácil, assim, para tratar, né? Você vai lá, você tira o tumor, se ele é menor, você tira o tumor, faz as quimioterapia, faz o tratamento direitinho. Se ele tiver maior, primeiro começa pela quimioterapia para ele diminuir e depois faz a cirurgia, tá? Só para vocês entenderem. E daí eu fiz o PET scan, eu saí da sala, outra mensagem da doutora. A doutora falou, Giovana, eu preciso de que você esteja amanhã de manhã urgente, aqui na minha sala, pra gente falar sobre consulta. Ah, e sem falar pra vocês que assim na primeira consulta que eu passei com ela, o doutor Gustavo também já tinha passado, eles pediram, porque veio na imunohistoquímica um resultado duvidoso. Ficar em dúvida se ele era um HER2 positivo ou negativo, tá?
Esse resultado demorou um pouco, porque eles precisaram, o laboratório não conseguia descobrir, e o Dr. Gustavo falou que precisou mandar, acho que foram para 3 ou 4 hospitais diferentes. Então, nessa pegando as lâminas e tudo mais, leva para o hospital, leva para o outro, leva para o hospital, demorou um pouco, né? Mas nisso eu vou contar no próximo vídeo a continuação da minha história, porque ela é um pouco longa, né? Mas eu vou contar, continuar agora contando sobre eu chegando lá na consulta, né? Na quarta, eu chegando lá na consulta, a doutora falou: Giovana, era ontem, 10 horas da noite, eu tava com o médico do laudo, do hospital, que tava laudando seu PET scan, não tinha como esperar o resultado. Se tá com câncer metastático, já tinha saído a PAF da axila, que era já câncer metastático na axila, né? Não só no sentinela, tem alguns nódulos, né? Os médicos, quando pega a palpa só um, ela falou: você está com 3 nódulos no fígado, mais no seu quadril e no seu fêmur. Eu pronto, né? Minha mãe tava junto, né? Mas ela falou: calma, tudo vai dar certo. Porque eu trato pacientes assim, né? É chamado de tratamento paliativos. A gente precisa começar uma quimioterapia para ontem, então por isso que eu falei esteja hoje, porque se você quiser pegar papelada para ler, porque é muita informação sobre a quimioterapia, são muitos sintomas, e para cada sintoma que você tem, é um remédio que você tem que tomar para combater esses sintomas, senão a pessoa não aguenta. Ela falou: Giovana, você quer pegar essa receita, essa outra papelada que fala dos sintomas, e tomar um café com calma, ou ir para sua casa, voltar amanhã? Eu virei: doutora. Ela falou até para mim assim: nossa, parece que você tá serena, você tá bem. Eu falei assim: não, algo já me avisava que eu tava, e eu não fiquei abalada, né? Então eu falei: se fosse a doutora, o que a doutora me recomendaria? Que eu fosse para casa ou que eu começasse agora? Ela falou: bom, se fosse eu ou alguém da minha família, eu falaria para começar agora. Eu falei: bom, então é o que eu vou fazer. Ela tinha me dado a opção de eu ver para usar aquela touca, acho que é de crioterapia, criolipose. Só que assim, essa touca, ela congela o couro cabeludo para os cabelos não caírem, né? E assim, eu pesquisei na internet, né? Eu não fiquei perguntando tudo pra doutora, porque em média, quando a gente vai numa consulta, é 1 hora, né? E é muita informação, né? Muita informação. E daí eu vi para poder olhar na internet e eu vi que você tinha de chegar bom tempo antes, molhava o seu couro cabeludo, seu cabelo todo, né? Eles colocam a touca congela o seu cabelo, congela o seu couro cabeludo, acho que em temperatura negativa, se eu não me engano, acho que é 4 graus negativos. E, e depois você fica umas 2 horas e meia, depois que você terminou com a quimioterapia, com essa touca. E depois você não pode secar o cabelo com secador. Eu vi relato daquela a apresentadora famosa, a Ana Furtado, né? Ela falou que sofreu muito, que é uma dor muito insuportável. E outras moças também que eu vi na internet, e enfim. E muitas nem o cabelo salva. Cai mesmo, cai, tem umas que fica com o cabelo ralinho, né? Então eu falei: vai valer a pena, porque é R$ 500 por sessões. Eu, Giovana, tô fazendo quimioterapia toda semana. Toda semana, eu tô na 7ª. Vou repetir meu PET scan agora em maio. Então eu falei, também nem dava tempo. Eu falei: não, doutora, isso é de menos. O que eu não quero também é ficar doente, porque eu tenho problemas respiratórios, né? Eu tenho muita sinusite, rinite, asma. Eu falei: isso vai me fazer um mal danado. Falei: não, não. Então vamos lá. Já que é para começar, vamos começar. E comecei a quimioterapia. Já logo na primeira sessão, o meu enfermeiro já sofreu um pouco, já não conseguiu pegar logo de primeiro minha veia. Daí conseguiu a segunda, né? E assim foi a descoberta do câncer metastático e a minha primeira quimioterapia. E depois eu continuo contando para vocês como foi o processo, conto também um pouco da minha colação de grau, vou contar
sobre a cirurgia do catéter, eu vou contar sobre os sintomas, como eu estou fazendo para lidar com tudo isso, tá bom? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, porque querendo ou não, olha, já foi bastante tempo, mas eu gosto de passar as informações certinhas para vocês não terem dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima tarde, que Deus continue abençoando a vida de vocês ricamente. Saiba que eu tenho orado por todos os enfermos, pelos meus médicos, pelos pacientes oncológicos, pelas famílias e também para esse momento que a gente está vivendo no coronavírus, porque não é fácil. Eu entro no grupo de risco 3 vezes, por quê? Primeiro que eu tenho asma, meu pulmão é fraquinho. Eu vivo à base de corticoide inalatório e quando preciso eu também uso corticoide oral. Segundo, eu tô em quimioterapia. Em terceiro, eu sou paciente câncer metastático. Então, eu entro 3 vezes no grupo de risco. Então, a Giovana tem se cuidado ao máximo. Eu só saio de casa para tratamento médico e, atualmente, eu não saio sem o meu amigo, a máscara. Tem que vestir a máscara para sair. Não vejo a hora de tudo isso passar, eu poder ter contato com as pessoas, com os amigos, poder abraçar e beijar, que isso faz muita falta nesse momento. Mas em nome de Jesus isso tudo vai passar. Fiquem com Deus, uma ótima tarde, beijão e até a próxima semana. Tchau!